Olá, amados, a paz, tudo bom? Eu quero falar um assunto hoje de muita importância, que muito me preocupa, que é uma revelação de Deus, mas que infelizmente poucas pessoas dão atenção a essa revelação, dão atenção a esse estudo. Eu quero que você, depois que você ver esse vídeo, você compartilhe ele o máximo que você puder, curta aí, né? Quanto mais você curte, mais ele aparece nos recomendados aí no YouTube. Quanto mais você compartilha também. Esse assunto é de extrema importância porque isso vai envolver a vitória contra Satanás. Eu já fiz um vídeo em fevereiro desse ano falando sobre a guerra espiritual que é pregar o evangelho do reino. Quando eu falo pregar o evangelho do reino, estou me referindo a anunciar as coisas que hão de vir. A igreja hoje, ela parece que está em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala a parábola das 10 virgens, que até as prudentes chegam a dormir. Até as prudentes estão dormindo ali, ó, sabe, tosquenejando. E o noivo está voltando. É importante que nós venhamos acordar essas prudentes aí. Porque muitos estão com aquele discurso, que para mim é um discurso mais, não vou dizer hipócrita, mas um discurso que chega a ser tolo. O importante é ganhar almas, isso é o que importa. Mas eu ganho almas para quê? Para que eu ganho almas? Eu ganhamos apenas para ganhar? Não é para os tornar, por intermédio do Espírito, homens e mulheres semelhantes a Jesus? Esse não é o objetivo? Agora, como que eu vou tornar homens e mulheres semelhantes a Jesus se eu só quero ganhá-los para Jesus? Eu preciso de fazer um discipulado. Só que esse discipulado, ela envolve os primeiros rudimentos da fé, que você já conhece, né? Fé em Deus, arrependimento de obras mortas, doutrina dos batismos, ressurreição dos mortos, imposição de mãos e juízo eterno. Depois que passa por essa etapa de Hebreus no capítulo 5, depois que passa por essa etapa, você vai ter que avançar. E é nesse avançar que você se torna semelhante a Jesus. Por mais que você seja manso, por mais que você seja humilde, por mais que você ame, isso ainda não é o suficiente para vencer o diabo. Nesses últimos tempos que nós estamos entrando, o funil vai começar a funilar. E o amor, ainda que é maior até do que a fé, ok? O amor, ela continua sendo sublime, né? Permaneça a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, 1 Coríntios 13:13. O amor permanece, porém, eu vou mostrar aqui para você, nesse final do tempo, o que é que vai fazer vencer a Satanás. Você tem que ter essas duas coisas. Não é só o amor. Não é só amor pelas almas. O amor pelas almas já é uma demonstração básica da fé, pelo amor de Deus. Agora, o que vai trazer Jesus de volta e o que vai vencer o diabo, é isso que eu vou falar aqui agora. Certo? Você amando, você já está aí, ó, cumprindo o sermão do monte. A constituição do reino está ali, Mateus capítulo 5. Você amando as pessoas, pô, você está, ó, ótimo. É melhor até você não ter muito conhecimento, mas você amar já está de bom tamanho. Agora, nós estamos falando de uma dimensão que você precisa entrar para que você vença essa guerra espiritual que está por vir. Então, quanto maior se intensifica a guerra, mais você vai ter que ser de Deus, mais cheio você vai ter que ser de Deus, certo? Então, olha só, em Apocalipse no capítulo 1, estou com um texto aí, né? Apocalipse capítulo 1, no versículo 2 diz assim: o qual atestou a palavra de Deus. João, né, falando, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Então, primeira coisa aqui, tá?
o testemunho de Jesus Cristo. Esse testemunho de Jesus Cristo, que não é um martírio, não é que ele atestou, não é que ele vivenciou, não é que ele confirmou estando ali, né? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, no sentido de que ele viu o martírio de Jesus Cristo. Não é isso. A palavra testemunha aqui no grego, deixa eu levantar um pouquinho mais aqui, é martúria, testemunho, ofício confiado aos profetas de testificar acerca de eventos futuros. Preste atenção. Não é Marte, né? Atos 1:8, nem vós sereis meus martírio. Não é martírio, é martúria. Testemunho, martúria. O qual atestou a palavra de Deus, uma coisa, e o testemunho de Jesus Cristo, outra coisa. São duas coisas diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O testemunho de Jesus é o ofício confiado aos profetas de testificar acerca de eventos futuros. Ou alguém que testifica, mas o texto aqui está se referindo ao colocando aqui nenhum A, né? E eu vou provar que é essa parte aqui. Porque tem um testemunho, a primeira interpretação, tem um ofício confiado aos profetas de testificar acerca de eventos futuros, e tem essa parte 2 aí, que é alguém que testifica, um testemunho diante de um juiz. Esse texto aqui está falando acerca desse 1A, tá? Essa segunda interpretação, e o próprio Apocalipse vai dizer que é isso, tá? Então você observa que tem a palavra de Deus e tem um testemunho de Jesus. Aí ele continua dizendo, quanto ao que viu, aí olha só, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela que estão escritas, pois o tempo está próximo. Aí aquelas pessoas que dizem, para que ficar estudando a profecia, não sei o quê. Olha aí, para que ficar estudando as profecias? Para quê? Para ser um bem-aventurado. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que guarda. No início de Apocalipse capítulo 1 já vem dando aqui uma bênção para aqueles que leem. Aí você chega aqui no versículo 9, diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha, observa aqui que o testemunho está de novo martúria. E do testemunho de Jesus. Duas coisas, palavras de Deus e testemunho. Não adianta só pregar a palavra de Deus. Você também tem que pregar o testemunho. Certo? Se você abrir comigo lá em Apocalipse, no capítulo 12, diz assim no versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, olha aí, os que guardam os mandamentos, os que amam o próximo, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E tem o testemunho de Jesus. Correto? Se tem o testemunho de Jesus é porque eles têm o quê? A martúria. O ofício confiado aos profetas de testificar acerca de eventos futuros. Esses que guardam a palavra de Deus e têm o testemunho de Jesus, vai haver uma perseguição muito grande contra esses. Vai haver uma perseguição. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, diz assim, e vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Olha aí, pode ver que é martúria, tá vendo? Testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles foram degolados por causa das palavras proféticas que eles tinham, dos eventos futuros, e eles também foram degolados por causa da palavra de Deus. São duas coisas que andam juntas. Você chegar e dizer que o importante é apenas ganhar alma, você não está sendo sábio, irmão. Ainda que Provérbios diga que aquele que ganha alma é sábio, você não está sendo sábio nesse momento.
Por quê? Porque ganhar almas é importante? Sim, claro que é importante. Porém, olha o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Lembre-se que eu falei do martúrio ali, ó. Ofício confiado aos profetas de testificar eventos futuros. E não é esse o espírito de profecia? Discurso que emana inspiração divina? Então, quando a gente fala aqui é para que você valorize essas coisas que a gente está falando aqui, é porque nesse último tempo, o que vai vencer o diabo é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então veja bem, olha só. Versículo 11, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, remissão de pecados, né? Que é justamente o amor que nós temos por Deus, né? O arrependimento das nossas obras. Tudo isso, irmãos, isso é importante. Isso não, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, o sangue do Cordeiro, isso não vai deixar de existir. Isso tem que continuar, isso vence o diabo. Ó. Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aí você vai ver aqui, ó, palavra do testemunho. Martúria. Quem vence Satanás nesse último tempo, irmão? Quem vai vencer Satanás são aqueles que guardam o testemunho de Jesus e que se tornam trombetas, vozes que anunciam o reino de Deus. Então esse discurso de que o importante é ganhar almas, isso já foi, meu irmão. Não estou dizendo que você deve deixar de ganhar almas. Você tem que continuar a ganhar almas, sim. Vai vir um grande avivamento. Mas você dizer para mim que o importante é ganhar almas e desprezar as profecias é você não guardar o testemunho de Jesus. E quem não guardar o testemunho de Jesus não vai vencer o dragão. Não vai vencer o diabo. Não vai vencer a serpente. Porque esses que trazem essa voz profética, essa martúria, essa voz que tem os eventos que ainda estão por vir, quando eles se levantarem, isso vai causar um alvoroço no reino espiritual. Eu gravei um vídeo que eu falei recentemente, acabei de falar, né? Eu gravei um vídeo recentemente onde eu falei sobre essa guerra espiritual, e quando Daniel ele começa a orar, Deus, então, ele vai e envia um anjo para trazer a resposta para ele. Quando ele está lendo o livro de Jeremias, ele fica na dúvida acerca dos 70 anos. E aí, Deus vai lá e envia um anjo para poder enviar essa resposta para ele. E levanta-se uma potestade poderosíssima da Pérsia, impedindo que esse anjo envie essa revelação para ele. Irmão, você acha que o diabo está preocupado? Ele tá, não vou dizer que ele não está preocupado, ele está sim. Você acha que o diabo ele não se preocupa com que a igreja tenha a revelação das coisas do tempo do fim? Ele se preocupa, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando a igreja começar a ter um entendimento das coisas proféticas, o tempo dele já está chegando. Já é chegado o tempo dele. Quando essas pessoas começarem a anunciar o reino de Deus da maneira que tem que ser anunciado, que é de uma voz profética das coisas que ainda vão acontecer, ele já sabe que tem pouco tempo. Né? Ele vai ficar furioso. Assim como ele levantou aquele príncipe da Pérsia, ele vai levantar outros príncipes em várias cidades aí, quando a gente começar a pregar essa palavra. Então não é hora de temer, não é hora de desprezar, porque aquele que lê Apocalipse, ouve e guarda, esse é bem-aventurado. E eu quero ser bem-aventurado. Então, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um link dessa mensagem que eu falei, né? O Evangelho do Reino e a Guerra Espiritual. Para que você entenda como que o diabo ele trabalha, né? Eu vou falar mais aspectos ali. Como que o diabo ele trabalha para poder impedir
que o testemunho de Jesus venha a ser propagado na igreja. Amém? Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, pastores, é sua, evangelistas, é sua, seminaristas, é de vocês, é nossa, é de todo mundo. Se essa mensagem vai trazer dinheiro, se não vai, se vai ter pouco aplauso, se não vai, isso não é problema meu e nem teu. A nossa responsabilidade é anunciar e ser testemunhas dele, anunciar o testemunho de Jesus. Agora, se isso vai fazer com que isso feche algumas portas para você, porque você não vai pregar mais bênção, não vai pregar mais teologia da prosperidade, meu irmão, é hora de você rever os seus conceitos e verificar se o que está saindo da sua boca ele está edificando o reino ou está edificando a sua própria casa. Certo? Então nós temos que observar isso daí. Mesmo que a gente seja degolados, nós seremos degolados por causa do seu testemunho da palavra de Deus. Então, se é por causa disso, vale a pena, irmão. Vale a pena, vale muito a pena. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.